Sai 3h30 e chega a 6h50 em Jakarta. Aí Jakarta tá padrão e sai 6 da manhã. 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30. Só vai chegar dia 22, 6 da manhã do dia 20. Esse é o começo da viagem. O pessoal vê o filme prontinho, né? Esses caras aí, ó, velho, curtição da porra, velho, um ligar pro outro, mundo perfeito. Essa parte aqui é só os bastidores, ninguém conhece, né? Você falou um negócio Isso aqui que é bom tem seu preço, né? A gente tá pagando. pode pagar na frente, né? Pagar adiantado. Rapaz, vou mais não. Só vou viajar agora pelas Américas. Dá pra fia mais não. Caralho, eu esse avião, brother. Que isso, brother. Não tô acreditando que a gente vai voar nisso, brother. Serve o sanduíche antes de decolar, porque eles não sabem se ele vai sobreviver ou não quando ele estiver lá em cima. Tira a mão daí. O moleque pilotando, velho. Caralho, animal essa experiência. Dá lá. Tem rapadura aí.
tivesse essa onda em casa, eu passava o dia dentro d'água. Quer dizer, o dia não, né? Metade do dia. Os dois são os mais misturados que eu já conheci, assim. O Paulé chegou aqui nessa busca, né, de montar um negócio numa onda perfeita e trabalhou alguns anos e tal pra juntar o dinheiro e vir pra cá, e quando veio não desistiu. Cresci em Sampa, brother. Trabalhei no Centro Cultural, já peguei muito trânsito na Paulista, na Imigrantes, na Bandeirantes. Eu não aguentava mais. Muitos lugares que ele parou, ele conseguia achar a onda, mas não achava o terreno legal, ou achava um terreno legal e a onda não era tão constante. O que deu o clique foi o seguinte, eu fui pra uma ilha, cara. Comprei o rango, tinha um dinheirinho, comprei o rango, peguei o barco, fui sozinho, 2 horas de viagem, cheguei numa ilha paradisíaca, entrei no mar, umas direitas alucinantes, surfei o barco ali, surfei até cansar, entrei no barco, eu liguei o som. Fim de tarde, sol batendo, peladão, comendo rango.
Era uma alegria triste, porque não tinha ninguém para compartilhar tanta alegria. Foi aí que eu falei, não adianta, não adianta. E o Mário é mais doente ainda, né? Que nem chegou a ver aqui direito, já topou logo de cara. O Paulé disse que ele já caiu e a primeira onda que ele pegou um tubo e já se apaixonou, falou, é aqui que eu quero ficar, e tá aí até hoje. Por que o Silvio Santos trabalha, cara? Por que o cara faz dinheiro ainda, cara? O cara já tem o suficiente. Por que, todos esses caras, cara, que já tem, o cara não para, porque o cara nunca vai conseguir parar, porque o cara já é viciado naquilo. Eu via todo mundo, o neguinho trabalhava 5 dias só pensando nos 2 dias de folga. Eu falei, porra, tem um jeito melhor de viver, né, cara? Ficar 5 dias trabalhando, esperando os 2 dias pra chegar lá e ter um monte de gente também que tá na mesma, aí os caras tudo, teve onda ontem, devia ter vindo ontem. Eu falei, isso aqui não vai dar certo, cara. Apaguei as fotos todas, meu lindo. 2 anos de trabalho. Pense. Que as músicas. Eu gosto das paradas assim, velho. Câmera, rec play. Maria, meu Deus do céu! Ali é o aeroporto, o avião tá lá atrás. Aqui é a avenida principal. As ondas ainda não subiram por esse pico, mas a galera já estão esquentando as pilhas. Assim, se eu um dia me especializar em alguma área, assim, logicamente, eu vou ter que ter a paciência de ler o manual. Apesar de que, daqui que eu me interesso nessas paradas de manual, já vai ter um negócio que você aperta um botão, você... Ei, meu irmão, como é que funciona essa bexiga aí? Da praticidade, sabe, velho? Botar o short e pegar a onda. Chego quase às 9h30 e olhando a ilha tô de frente ao mar. Venho pra você que ia e pensar que um dia Itamaracá. Chego quase às 9h30 e olhando a ilha tô de frente ao mar. Venho pra você que ia e pensar que um dia Itamaracá. Chego quase às 9h30 e olhando a ilha tô de frente ao mar. Venho pra você que ia e pensar que um dia Itamaracá. Nunca tive muito tempo pra conciliar competição e barca de free surf, porque realmente são muitos campeonatos e, cara, sou pai de família, 3 filhos, 2 gatos, 3 cachorros, mulher, então, cara, é sempre aquela coisa, né? Que eu me lembro agora, a última vez foi essa aí, em 98, cara. E eu tava sonhando em vir pra essa barca aqui de pasto, tava amarradão, só que o sonho passou muito rápido. Chego quase às 9h30. Venho pra você que ia
Itamaracá. Itamaracá. A própria competição foi sempre minha diversão, porque para você estar aguentando tantas viagens, tantas baterias, tantas vitórias, lógico, que é o mais importante, mas muitas derrotas também, você tem que estar meio que preparando a cabeça para se divertir com aquilo ali, senão você não aguenta, cara. Muita gente não aguenta. Então foi isso que eu fiz, muito até hoje. De repente, eu posso ter levado muito pelo lado da brincadeira em muitos momentos e isso aí de repente pode ter custado alguma coisa, mas foi a forma duradoura que eu encontrei pra curtir, né, velho? É claro que no ambiente competitivo você extrapola seus limites com mais facilidade, porque você tem que render mais, você tem que, sabe, surfar mais que o outro. Putz, o moleque, parou, sabe? E agora, o que você vai fazer? Pô, você parou de competir, você tá louco? Tá ligado? Um negócio absurdo. E agora, você vai fazer faculdade, você vai... Não, agora eu sou mais surfista profissional do que eu era antes. Porque eu surfo profissionalmente. Antes eu era um competidor de surf profissional. A competição vinha antes do surf. Eu adoro ir num teatro, num cinema, num bom restaurante. Então, a City eu adoro, pra tirar férias. Mas pra morar, moro aqui. Antes era ao contrário, eu tirava férias e ia pra praia. E vivia na City. Hoje é diferente. Eu vivo na praia e tiro férias na City. Será que eu teria a mesma coragem? Será que eu sou tão apaixonado quanto eles pelo surf? Será que eu teria coragem de fazer alguma coisa parecida? Só pelo prazer de pegar onda? Corajosos são vocês. De viver essa rotina, cara. E de andar de carro todo dia, pegar 2 horas de trânsito todo dia, cara. E de ficar na frente do computador o dia inteiro. E... cara, corajosos são vocês, entendeu?
A gente, cara, a gente tá vivendo, a gente é feliz, cara. A gente é feliz. Você vê quando os caras chegam, você tem que tratar os caras diferentes. Porque os caras chegam assim, né? Chega, parece os caras, os robozinhos da fábrica. E tem, não, e vamos surfar, não, e amanhã vamos acordar 6 horas da manhã e vamos e tal. Aí os caras acordam 6 horas da manhã e vai surfar e dá 2 dias, cara. Os caras já estão, não, tá, amanhã vamos acordar. Não, amanhã na hora que a gente acordar a gente surfa, não é mais vou acordar 6 horas da manhã. O cara já tá mais tranquilo. Já sabe, a galera entra mesmo no ritmo. Sai daquele... Os caras vão e tiram o relógio. Você não tem que ir fazer aquilo, cara. Agora, porra, hoje eu acordei, não sei que horas são. Agora é hora de comer. Pô, agora o vento virou, a maré tá secando, agora é hora de surfar. É lá mesmo, legal. Ó, esticadinha. Olha. Pelo jeito tá maior que o maior, tá? Bem onde a gente está. Ela desvenda tudo se beija alguém. Um toque quase a gente caiu na água, rolou no sal. Vem da paisagem nua que atrás da lua tem temporal. Quem vai na onda vem. Tem temporal. Quem vai na onda vem.
Pô, o Pique gosta desses animais selvagens. Você falou pra ele que os caras estão vendendo tucano lá, cara? Não falei, o Nagadei quer trazer aí. Tucano, Vou sério? comer tucano, precisa trazer de canoa. Então você vai na frente e eu vou com o tucano atrás. Foi aquela de mão dada com o pai dele. Aqui deve estar boa, velho. Tanto essa como a de lá de baixo agora, parece. Machucou, Brad? Por aqui, ó, mais fácil. Filmou isso, né? Que queda da porra. Segurando esse porra aqui pra passar aí. Andamos 1 hora, brother. Pô, barquinho ali, 8 cabeças. Mó sol, brother, mas valeu a pena. Olha isso, brother! Que isso, brother! Vamos cair! Ah, moleque. Boa. Isso que é um safari, isso que eu chamo de safari, brother. Olha ali que esquerdinha, cara. O nome dessa? Pô, preciso pensar, pegar a primeira onda e tal, ver as características. Nossa,
Nossa, brother, que esquerda, brother. Que esquerda, olha ali, cara. Olha essa série. Uhul! Uhul! Caralho, tá melhorando o mar, bro. Dá vontade de sair, cara. Na língua portuguesa não existe a palavra para expressar. Simplesmente. Ah! Nossa, cara. Qual o nome da onda? Agora tem que dar o nome da onda. Faca na caveira.
A onda quebra, não quebra nem na água, quebra em cima da pedra, assim, ó. É bizarro. Vem do assobio do vento, britadeira em calçamento, endereço barulhento, pagode no quintal. Canto de canário e de sereia, gemido de mulher feia, gritaria na cadeia, grito de carnaval. O som vem da capital, da zona rural, do mundo abissal. Mas tá sinistro lá dentro. Sinistro. É muito raso. Essa onda aí quebra muito na pedra. E outra, esse tubo aí não dá pra surfar. Vem lá das bandas de merengue, do choro de quem tem dengue, do estouro, do Big Bang, do rádio digital. O som vem da capital e vem da zona rural. O som vem da capital e vem da zona rural. O mais difícil é quando vocês vão embora, brother, porque a gente cria uma amizade, cria um link, porque a gente só tá vivendo momentos de alegria, cara, direto. São esses pequenos momentos, brother, entendeu? Aí você chega de noite, você passou um dia feliz. De repente amanhã não vai ser tanto, mas se você não tem como não achar um momento de felicidade durante o dia. Porque só pelo fato de a gente estar aqui respirando sem pagar para respirar, tomando sol e estar vivo e saber que tem comida, que tem bebida, que tem amigos, que tem onda. A Bahia das Flores de Nu, de Nu, de Nu. A Bahia das Flores de Nu, de Nu, de Nu. A Bahia das Flores de Nu, de Nu, de Nu. A Bahia das Flores de Nu. Das flores de Nu, de Nu, de Nu. A Bahia das flores de Nu, de Nu, de Nu. A Bahia. A Bahia. Das flores de Nu, de Nu, de Nu. A Bahia das flores de Nu, de Nu, de Nu. A Bahia das flores de Nu, de Nu, de Nu. A Bahia das flores de Nu, de Nu, de Nu, de Nu, de Nu, de Nu.
de novo, de novo, de novo, de novo.